Se a imagem do intervalo I, lembre-se, você precisa saber quem é a imagem do intervalo I. Quem é a imagem do intervalo I? Quem é? É o conjunto formado por cada valor f de x, tal que x pertence a quem? A I. Ou então, caracterizado dessa maneira. É o conjunto formado por quê? Por cada y real, tal que y, tal que f de x é y, para algum x aonde? Para algum x. É o conjunto das imagens dos números que estão no intervalo I. Tá certo? Então, se f de I é unitário, tá aí. Qual é a possibilidade? Qual é a outra possibilidade? Qual é? F de I não é unitário. Se f de I não é unitário, se f de I não é um conjunto unitário, então, dados C e D no conjunto f de I, que eu não sei se é um intervalo, eu quero provar, tá? Admitindo as hipóteses. Qual é a hipótese? F é contínua em I. Se f de I não é unitário, então, dados C e D pertencente a f de I com C menor do que o D, tem-se o seguinte: o C é f de A e o D é f de B com A diferente de B dentro do conjunto I. Concorda? Porque se o C está em f de I, o C é a imagem de algum número do intervalo I. A mesma coisa para o D. Se o D está em f de I, o D é imagem de algum elemento do intervalo I, certo? Até aí tudo bem? Tá bom? Tá? Aí você vê o seguinte, seja J o seguinte intervalo. J é o intervalo AB se o A é menor do que B, ou J é o intervalo BA se o A é maior que o B. Porque eu não sei quem é maior. Eu sei que o C é maior que o D. O C é maior que o D? Não. O C é menor que o D. O C é menor que o D. Estou pegando o C menor do que D. O C é F de A com A e I. O D de dado é F de B com D com B em I. Mas esse A eu só sei que ele é diferente de B. Eu não sei quem é o maior, quem é o menor. Aqui, olha aqui, olha a situação, Tá aqui o C. Tá aqui o quê? Tá aqui o C. O C é quem que eu estou colando lá? O C é F de A. E aqui, o D é F de B. O C é maior que o D, não é? Né, nesse caso, mas o A é maior que o B, o A é menor. Então eu não sei, mas eu sei que isso pode acontecer. Acontece uma das duas coisas, concorda comigo? Porque se o A é diferente de B, uma coisa é isso. Olha, onde é que está o J? O J é um intervalo ligando dois pontos do I. O J é um intervalo ligando dois pontos de I. Mas I é um intervalo. Então o J está contido aonde? Está contido em I. Porque I é um intervalo. Então qualquer intervalo ligando dois pontos de I está contido aonde? Está contido em I. Tá certo? O J é um intervalo. O J liga o quê? Dois pontos de I.
Então, o J está contido aí. Tá? Agora, dado Y pertencente a CD, se você pegar Y pertencente a CD, o Y está entre que números, hein? Aqui. O Y está entre C e D. Mas quem é C? F de A. Quem é D? Então, o Y está entre F de A e F de B. E a função é contínua, de A até B ou de B até A. Logo, pelo teorema do valor médio, então, dado Y pertencente a CD, pelo teorema do valor médio, não, que eu nem vi o teorema do valor médio, não. Pelo teorema do valor intermediário. Existe um C entre A e B. Existe um C entre A e B, ou seja, existe um C pertencente a J, tal que o Y é F de C. Ah, você fica melhor, você olhando para lá, fica melhor escrever X, não fica? Então eu mudo para X. O Y está entre F de A e F de B. Olha aqui, ó. Onde é que está o Y? O Y está aqui. O Y está entre F de A e F de B. Vocês concordam? Porque o Y está entre C e D. Então, esse Y tem que ser imagem de um X entre quê? Entre A e B. Ou seja, tem que ser imagem de um X que está no intervalo J. Mas, meu amigo, se o X está em J, onde está o X? O X está em I. Daí, Y é igual a F de X com X pertencente a I. Meu amigo, se o Y é F de X com X em I, qual é a conclusão? O Y pertence a F de I. Então, olha o que eu mostrei. Eu mostrei que, dado o Y nesse intervalo, aonde é que está o Y? Está em F de I. Isto diz o quê? Isto diz que esse intervalo aqui, esse intervalo aberto aqui, está contido em F de I. Mas não é só ele que está contido, não é o aberto que está contido, é mais do que o aberto. É o fechado, porque o número C também está em F de I. Quem é C? C é F de A com A em I. Quem é D? É F de B com B em I. Então, o intervalo fechado CD está contido em F de I. Ou seja, se o Y, tá? Então, o que foi que eu concluí? Olhando para cá, eu concluí o seguinte: se o C e o D estão em F de I, com C menor do que D, o que é que acontece com esse intervalo? Está contido em F de I. Vou repetir de novo o que eu mostrei. Eu mostrei que se o número real C e o número real D pertencem a F de I, quaisquer que sejam eles, quaisquer C e D em F de I com C menor do que D, o intervalo CD está contido em F de I. Qual é a conclusão disso? Repita. F de I é um intervalo. Então, deste modo, ou portanto, qual é a conclusão? F de I é um intervalo. F de I é um intervalo, ou seja, a imagem de um intervalo por uma função contínua também é um intervalo. Isso é consequência do teorema do valor intermediário. Tá? Não esqueça desse teorema, ele será usado muitas vezes aqui ainda, tá? Esse teorema. Ele é um dos 5 resultados mais importantes que você tem que gravar do cálculo. Quais são os resultados importantes do cálculo? Quais são? Teorema do valor intermediário, regra da cadeia, nós já vimos, tá? Teorema do valor médio, ainda verão.
Teorema fundamental do cálculo tem duas versões, o 1 e o 2, e o teorema da função inversa. Já viram dois. Um eu demonstrei, que foi a regra da cadeia. Esse não dá para demonstrar, que é o teorema do valor intermediário. Agora vamos fazer o cálculo para as funções trigonométricas, seno e cosseno. São funções, verão, são funções diferenciáveis. Vocês verão que a derivada da função seno é a função cosseno, e a derivada da função cosseno é a função seno. Para isso, fazer uma breve revisão de geometria plana. O que é um ângulo? O que é um ângulo num plano? Você tem um plano, o que é um ângulo num plano? Não vou escrever, vou falar, está tudo escrito nas notas, tá? Não vou usar muito tempo definindo o que é um ângulo, não. Um ângulo num plano é qualquer região cercada por duas semirretas com a mesma origem. É qualquer região do plano delimitada por duas semirretas com a mesma origem. Você pega duas semirretas, aqui, uma semirreta com origem em O, passando pelo ponto A, uma semirreta OA, e você indica assim, que é isso? É uma semirreta com origem em O, passando pelo ponto A. Então você tem uma semirreta. Aqui, digamos, você tem outra semirreta OB. Tá? Essas duas semirretas, elas delimitam não uma região do plano somente, mas o quê? Duas. Tá certo? Tem essa daqui e tem essa daqui. Duas semirretas com mesma origem num plano, nesse plano, elas delimitam duas regiões. A que região eu vou me referir vai depender do contexto. Eu vou dizer aqui que é essa daqui. E a gente indica dessa maneira. A gente bota alfa. Alfa, porque a gente usa as letras gregas para representar os ângulos. Tá? Tá aqui, ó. Porque se eu botar assim AOB, se eu botar assim AOB, vai ficar a dúvida. A que ângulo eu estou me referindo? A esse ou a esse? Né? Então eu boto uma letrinha aqui no meio, tá aqui. Esse é o ângulo alfa, a que eu estou me referindo. Tem um outro ângulo. Qual é o outro ângulo? É esse aqui, que eu vou chamar de quê? De beta. Tá? Tá? E aí, quando você pega essas duas semirretas, elas são chamadas de quê? Lados de alfa. Também são lados de quem? De beta. E o ponto O é o que nós chamamos de vértice. Vértice de quem? De alfa. Que também é vértice de quem? De beta. Tá certo? Tá? Feito isso, se parte para medir ângulo. A medida de ângulo não é a medida do tamanho da região que ela delimita. Por quê? Porque essa região é ilimitada. Tá? Um ângulo não é um polígono. O ângulo é uma região delimitada por duas semirretas. Então, o tamanho de um ângulo não é a área dessa região. Tá bom? Tá certo? E nem poderia ser, porque quando você mede uma figura, você mede ela comparando com uma figura de mesma natureza. De mesma natureza. Escolhida como o quê? Como o padrão. O centímetro, comprimento. Como é que você mede comprimento? Usando um padrão. Como é que você mede um segmento? Comparando com outro segmento.
que você escolhe como padrão. Aí esse padrão pode ser o quê? O centímetro, pode ser o decímetro, pode ser o quilômetro. Como é que você mede a área de uma figura plana? Comparando-a com uma figura plana padrão. Metro quadrado, quilômetro quadrado. Então, se você vai medir o ângulo, você tem que medi-lo comparando com outro ângulo. Você mede a área comparando com uma área padrão. Você mede a área, você mede a área não. Você mede o tamanho de um polígono comparando com outro polígono padrão. No caso, um quadrado. Você usa um quadrado. Você mede o tamanho de uma figura sólida comparando com outro padrão, que é uma figura sólida também. Mesma natureza da figura que você quer medir. Então, se você quer medir ângulo, você tem que escolher ângulo padrão. Existem vários ângulos, tá? Que funcionam como padrão de medida de ângulo. Vocês estão acostumados com o quê? Para medir ângulo? O grau. E o que é o grau? Aí você tem que definir o que é o grau. O que é o grau? Você sabe dizer o que é um grau? Que é o grau. O grau, o ângulo grau é cada um dos ângulos obtidos quando a gente divide o plano em 360 ângulos iguais a partir de um mesmo vértice. Tá certo? Vou colocar aqui, ó. Primeira vez, talvez vocês tenham visto dessa maneira, que é o grau. O grau, ou um grau. O grau é cada um, que me desculpe os gramáticos, tá? Mas é isso mesmo. O grau é cada um dos ângulos obtidos quando nós dividimos um plano, tá certo? Ou posso botar aqui, um grau, fica até melhor. Um grau é cada um dos ângulos obtidos quando dividimos um plano em 360 ângulos iguais. Melhor, qual é a palavra de igual na geometria? Qual é a melhor palavra? Congruente. Em 360 ângulos congruentes a partir de um mesmo vértice. A partir de um mesmo vértice. Um ângulo grau, tá? Um ângulo grau. É um ângulo grau. O que é um ângulo grau? É cada um dos ângulos obtidos quando você divide o plano. Tá aqui o plano. Você pega e divide o plano em silêncio, 360 ângulos iguais. Começa com 1, 2, 3, dá uma volta completa e para no último, que é o ângulo de número o quê? 360. Cada um desses ângulos é chamado de grau. Não tem frequência hoje, mas eu tenho a prova para entregar, viu? Só vai ser no final. Tá? Então aguarde aí. Entendido? O que é o grado? Se como você tem o grau, você tem o quê? O grado, o ângulo grado, que os gregos usavam. Vocês já viram falar do grado? Já ouviram falar? Ouviram falar do grado? O grado é cada um dos ângulos obtidos quando dividimos o ângulo em 400, quando dividimos um plano em 400 ângulos iguais.